A primavera no hemisfério sul se inicia no dia 22 de setembro, às 10 horas e 31 minutos, pelo horário de Brasília, e vai até o dia 21 de dezembro, às 7 horas e 2 minutos. A primavera é talvez uma das estações mais importantes que nós temos ao longo do ano, porque é ela que quebra a estiagem do inverno, é ela que traz de novo a chuva para a maior parte do Brasil, que vai possibilitar o plantio de novas safras, que vai possibilitar o início de uma recuperação de mananciais, por exemplo, vai começar a ter o início da elevação de nível dos rios na maior parte do país. Então, a primavera, na origem da palavra, nós temos a expressão o primeiro verão. Primavera no Brasil significa, então, o retorno da chuva e também muito calor. A primavera de 2020 será influenciada pela Laninha. O que é a Laninha? Sempre que a gente fala de Laninha, a gente está falando sobre resfriamento lá das águas da região do nosso Pacífico tropical. E esse resfriamento mexe com a grande célula de circulação da região, chamada célula de Walker, que desloca um pouco as chuvas do período úmido, né? No caso de El Niño, essas chuvas se deslocam para o Oceano Pacífico e a América do Sul fica com menos chuvas. E no caso da Laninha, essa célula se desloca um pouquinho para leste, mais para o interior do continente e ganha força. Principais influências da Laninha no clima no Brasil. Então, de forma bem breve, são esses os principais efeitos no Brasil da Laninha. Probabilidade maior a termos chuvas acima da média nas regiões norte, nordeste e em grande parte da região centro-oeste, né, na faixa mais a norte da região centro-oeste, estado de Goiás, Mato Grosso. Região sudeste, a principal influência é na temperatura, temperaturas ligeiramente abaixo da média, e na região sul, a maior probabilidade é a ocorrência de chuva abaixo da média, até por causa da velocidade das frentes frias, né? Em situações de laninha, as frentes frias avançam de forma mais rápida pela região sul e, com isso, temos menos chuvas. O verão de 2019 e 2020 foi um verão de pouquíssima chuva no sul do Brasil, causou aí bastante problemas para a economia da região sul, assim como também tivemos a falta de chuva no Paraguai, em áreas aí do norte da Argentina, que também causou problemas, e também foi justamente essa massa seca aí predominando por mais tempo do que seria o normal, influenciando na passagem também dessas frentes frias. Então já tivemos aí um verão complicado, depois teve esse retorno de chuva agora durante o inverno, né, em alguns meses, mas qual é a expectativa dessa chuva para os estados da região sul do Brasil durante essa primavera? Essa chuva que já retornou aí nesse final do inverno vai prosseguir pela primavera? Então, durante o mês de outubro, né, esse início de primavera, que seria final de setembro, início de outubro, as chuvas ainda irão acontecer com volumes significativos na região sul do país, principalmente no Paraná e Santa Catarina. O Rio Grande do Sul, a expectativa é de que o mês de outubro seja com chuvas predominantemente abaixo da média, né? Isso eu digo espacialmente, nas áreas do Rio Grande do Sul. Sim. Mas a partir de novembro, que nós temos uma outra dinâmica atmosférica, né? Nós já temos aquela dinâmica mais de formação de corredores de umidade, de chuva convectiva gerada por calor e umidade. A partir do mês de novembro, a expectativa é de chuva abaixo da média. Então, novembro e dezembro, região sul, a previsão é de chuvas abaixo da média, o que é bem preocupante. Tá. Felipe, só deixa eu te perguntar uma coisa. Esse abaixo da média assim, é um abaixo da média, muito abaixo da média, ou é abaixo, mais próximo da média? Não, João, a previsão é parecida com o ano passado, viu? É um abaixo da média preocupante. Ano passado nós já tivemos uma situação muito ruim durante essa transição de primavera para verão na região sul. Foi uma crise hídrica muito grande e, infelizmente, as projeções indicam novamente um período bem seco para a região sul. Então, realmente, precisamos tomar bastante cuidado com isso. Isso deixa, por exemplo, Curitiba numa situação extremamente delicada, né? Porque Curitiba ainda está numa situação de racionamento, então não vai ser agora também que ela vai ter chuva, né?
Isso, exatamente. Agora, Felipe, a primavera normalmente é uma época onde a gente começa a ver até assim, áreas de instabilidade bastante fortes que se deslocam ali do norte da Argentina, do Paraguai para o sul do Brasil, até os complexos convectivos de média escala, né, também avançam. É uma época de tempestades violentas, né? Você já tem aquecimento bom no sul do Brasil. Então, assim, primavera, transição é uma época normalmente associada a tempestades em cima do sul do Brasil e muitas vezes até com ocorrência de tornado, né? Nessa situação que você está falando, então, de termos um volume de chuva muito abaixo da média para novembro e dezembro, a chance de nós termos, então, essas tempestades ficam bastante reduzidas, né? Jô, então, quando a gente fala aqui sobre tendência climática, a gente está falando mais sobre aquele volume final lá no final do mês, né? Que a tendência é que os dias sejam mais quentes, mais secos, mas a gente precisa sempre levar em consideração que os ingredientes para a formação dessas tempestades estarão presentes na atmosfera. Então, apesar da previsão de menos frentes frias avançando, eu tenho ali quando uma frente fria avançar, eu tenho ali os ingredientes necessários. Ou seja, muito calor, disponibilidade daquele fluxo de umidade que escoa do norte do país. Então, apesar de a previsão ser de uma frequência menor de frentes frias, ser de frentes frias avançando de forma mais rápida, quando elas avançarem, eu encontro ali os ingredientes necessários para essas tempestades. Explosões violentas, então, né? Porque aí você tem contraste térmico intenso. Agora, Felipe, assim, ok, então se nós temos o motivo dessa chuva abaixo da média é falta de frente fria ou é frente fria passando muito rápido? O que é? Jô, são esses ingredientes, né? Nós temos uma condição oceânica que migra agora para um desfavorecimento no avanço de frentes frias nos próximos meses. A gente sabe que durante o período úmido a chuva no sudeste não é por causa de frentes frias, né? Sim. Nós temos corredores de umidade, nós temos pancadas convectivas. Então a expectativa é de uma diminuição dessa frequência de frentes frias ao longo dessa transição de primavera para o verão. E, além disso, nós temos a influência da Laninha, que desfavorece, né, essa chuva no sul, porque as frentes frias avançam de forma mais rápida sobre a região. Ou seja, então assim, não é que você não tem frente fria, mas elas passam muito rapidamente sobre o sul do Brasil e acabam deixando sobre o sul as suas massas secas, né, por mais tempo do que o desejável, né? E aí realmente a chuva acaba faltando chuva, né? Algum episódio assim de frio atípico, anômalo, alguma situação que possa acontecer em relação a isso, ou é o seco quente, ou nós poderemos ter alguma situação de frio anômalo, atípico ao longo dessa primavera? Olha, Jô, logo agora no início da primavera, nessa transição de setembro para outubro, agora já no final de setembro, há a previsão de dois sistemas frontais que vão avançar mais pelo interior do país, carregando massas de ar com potencial significativo de frio. Não é um frio absurdo, mas sim, para essa época de primavera é um frio considerável. Mas depois desses dois eventos na transição de setembro para outubro, não há nas projeções nenhum evento significativo que, por exemplo, possa causar episódios de geada mais generalizada. Fora de época mesmo, né? Ou seja, depois vai ser calor e seca, né? Exatamente. Nossa, nesses dois eventos que avançam nessa transição do mês, há expectativa de geada em algumas áreas do Rio Grande do Sul, em algumas áreas de Santa Catarina. Uma feliz primavera, meu amigo. Feliz primavera para todos nós, época das flores, época de florescimento, renascimento. Que todos aproveitem bastante essa primavera, a volta do calor, a volta das chuvas de fim de tarde, e que a primavera venha com saúde também para todos os brasileiros, na verdade para todo mundo. E sempre um prazer, Jô, viu, participar aqui do Clima Entre Nós com você. Pode me chamar sempre, que eu estou sempre à disposição. Um beijo para você, um abraço a todos.
Clima Entre Nós fica então por aqui. Você pode entrar em contato conosco pelo e-mail podcast@climatempo.com.br. Espero que você tenha tido então uma escuta prazerosa e bastante instrutiva. Até mais.